muitos milhares que estão perdendo a vida pelo nome do Senhor Jesus. Não é que cometeram algum crime, não é que fizeram nada errado, nada disso, simplesmente por causa do nome do Senhor. Esse último ônibus que foi metralhado no Egito, o ônibus foi metralhado porque tinha cristãos lá dentro. Não se sabia o nome de quem estava lá dentro, não tinha nenhuma rixa com as pessoas que estavam dentro do ônibus, simplesmente sabiam que eram cristãos. Parece coisa do início da era cristã, não da Idade Média. Não é coisa medieval, não, coisa do início da era cristã. E a gente acha que isso não acontece mais hoje, está acontecendo hoje, né? Porque o inimigo das nossas almas não dorme. A palavra diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como se fosse leão, procurando alguém para destruir. E nós temos que levantar diante de Deus, né, clamor, oração, e buscar de Deus proteção para esses irmãos que estão sofrendo. Porque nós aqui temos uma liberdade total, né? Até para falar para a mod, né? Podemos falar para a mod, né? Eu não sei o que significa não, mas eu ouço sempre, né? Sempre estou dizendo aí para a mod, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais arrogantes, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. É uma lista tão grande que a gente nem sabe onde Paulo viu tanta coisa ruim para botar num local só, né? Mas eu fui estudar o assunto, né, e vi algumas coisas interessantes nesse assunto. Eu vi uma paráfrase do irmão Eugene Peterson, que ele fez uma paráfrase muito bem colocada, e ele colocou o seguinte: os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes e profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros e interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis e caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos e traiçoeiros, impiedosos e vazios, viciados em sexo, alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Essa foi a paráfrase que fez o irmão Eugene Peterson. Parece que ficou bem mais atual, né? Bem mais nos dias de hoje. O triste disso tudo é que essas coisas, Paulo diz que aconteceria dentro da igreja. Esse é que é o pior de tudo. Paulo não estava dizendo que isso ia acontecer lá nos confins do mundo, não. Paulo disse, vai acontecer na igreja, Timóteo. Cuidado! Essas coisas vão acontecer na igreja, né? Vamos ver alguma coisinha aqui antes da gente entrar na história mais detalhadamente. Há dois aspectos aqui que sobressaltam todos demais. Primeiro, amantes de si mesmo. E o segundo, desobediente aos pais. Tudo demais aqui é decorrência desses dois fatores. Esses dois fatores desencadeiam o resto tudo, né? Amante de si mesmo e desobediente aos pais. Na paráfrase aqui do Eugene Peterson, ele bota aqui, viciado em sexo e alérgico a Deus. Isso é uma constante. Se você não tem comunhão com Deus, a lascívia vai te dominar. É uma regra, e as pessoas não sabem disso. Alguém diz, eu preciso de um calmante, eu sou assim afogueado. Não, você é endemoniado. Não sabe a verdade.
Sabe a verdade, não existe esse negócio de afogueado, não, existe endemoniado. Esse dia eu ouvi uma pessoa simples falando essa verdade, e eu fiquei assim, estarrecido, fiquei até caladinho. Falou, ó, eu tenho uma vizinha que é feia demais, mas ela tem um demônio que quando passa pela rua, ela atrai a atenção de todo mundo, é como uma cadela no cio. Falei, gente, como que ela sabe dessas coisas? Essa é uma verdade absoluta. Isso é um demônio. Na Idade Média, esse demônio até tinha nome, era sucubus incubus. E eu sempre cito isso, pensei, será que isso não é coisa da minha cabeça, não? Aí um dia eu fui pesquisar na internet, tem 1.400 citações desse fato, 1.400. E eu achei interessante pesquisar um negócio, tem até foto dos demônios, os incubos e sucubos. E na Idade Média tinha uma lenda que eles engravidavam uns aos outros. Aí eu fui ver como que é, né? É porque o mesmo demônio faz papel de ele e de ela. Então ele colhe o esperma dele e leva para ela, né? Porque ele faz o intercâmbio entre o masculino e o feminino. Já tem gente aí franzindo a testa já, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Né? E depois a pessoa diz, mas eu não sei como foi que aconteceu. Sabemos sim, né? Foi algo tremendo, que tinha mediação satânica. Só que as pessoas não sabem disso, né? Viciado em sexo e alérgico a Deus, essa coisa está sempre junta. Teve um irmão chamado Erwin Lutzer, um alemão, escreveu um livro e ele está traduzido para o português. Falei, antes de eu dar informação, eu vou pesquisar para ver se tem mesmo. Tem em PDF, na internet, qualquer um que quiser pode entrar lá e baixar. Inteirinho o livro. Vou repetir. Erwin Lutzer, aprenda a viver bem com Deus e seus impulsos sexuais. Qualquer um que quiser baixar o livro, talvez você na livraria você não encontre, mas você pode entrar na internet, está lá em PDF, você pode baixar o livro, aprenda a viver bem com Deus e seus impulsos sexuais. É a única maneira de você ter vitória, né? É vivendo bem com Deus, senão você vai ser dominado pelos impulsos, porque isso é mediado por um espírito maligno. Por isso que essa raça de gente aqui, né, o irmão Eugênio parafraseia muito bem, viciados e alérgicos a Deus, né? Se o sujeito torna-se alérgico a Deus, ele é dominado, ele é escravizado no outro campo, e ele não sabe por que ele está escravizado, ele não sabe por que ele tem tanto fogo, né? Porque o inferno abriu a porta, né, e o fogo atingiu ele, por isso que ele está desse jeito, né? Falando em livros de PDF, nesse mês nós temos uma lição muito importante para as células, que muita gente vai passar por cima sem entender nada. Não ameis o mundo. Há um livro muito bom, do irmão Watchman Nee, de mais ou menos 100 páginas, que também tem na internet, em PDF, você pode baixar. Esse, o ano passado, nós baixamos, estudamos numa célula, um capítulo por vez, durante uns 3 meses, né? Qualquer pessoa que quiser pode baixar. Não Ameis o Mundo, de Watchman Nee. Um livro excelente, a maior revelação sobre o sistema mundo. Porque dos 3 grandes inimigos da fé, a carne, o diabo e o mundo, o mais sutil, o mais enganoso, o mais sagaz, o que mete menos medo, é o mundo. Porque os outros são pavorosos, a carne cheira mal demais, o diabo mete muito pavor, mas o mundo é enganoso e sutil e é ávido pelo coração das pessoas, e busca com uma facilidade muito grande, né? Quem não quer o poder desse mundo, né? Não tem muita gente aí vendendo a alma pelo mundo, né? Trocando o reino por uma caça-níquel, para encher o bolso, foi o que o irmãozinho me disse. E assim por diante, né? E assim por diante. Nós colocamos como introdução desse assunto, né, tempos difíceis, né? Que isso não é novo, né? Jesus advertiu desses tempos difíceis, né? A história está repleta de histórias de tempos difíceis, de provações tamanha, né?
Lá no capítulo 21 de Lucas, Jesus fala sobre isso, né? Virão tempos difíceis. Serão como nos dias de Noé, os homens estarão desapercebidos, envolvidos com essa vida, negociando, comprando, vendendo, construindo, né? E não estarão atentos aos sinais dos tempos, né? Paulo, aqui antes da sua partida, ele adverte Timóteo, cuidado, vai vir tempos difíceis. Sempre virão tempos difíceis, né? Mas aqui há algumas particularidades que nós queremos ressaltar, né? Acerca dos amantes de si mesmo e dos desobedientes aos pais. Nós pedimos que a Vitória baixasse um videozinho da internet. Você conseguiu, Vitória? Você com certeza já deve ter lido a história dos maiores assassinos de homens que aterrorizaram o mundo em diversas épocas. Mas talvez você não saiba da história de vida daquelas pessoas antes de ter o poder e a influência que elas tinham sobre as pessoas. Os 5 piores homens do mundo. 5. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nasceu em Riad, capital da Arábia Saudita. Filho de mãe síria e pai emita. Seu pai, Mohammed Bin Laden, de família pobre, emigrou para a Arábia Saudita em 1930. Trabalhando na construção civil, fez fortuna construindo palácios e prédios públicos para o rei. Osama foi educado por professores particulares e teve uma vida de luxo. Com a morte de seu pai, Bin Laden herdou uma grande fortuna. Ele também ingressou na Universidade de Engenharia de Jeddah, onde alistou-se em um grupo comprometido com a libertação da causa islâmica de dominação estrangeira. Ajudou a recrutar jovens muçulmanos e a financiar todas as atividades do grupo. Osama Bin Laden, além de financiar um movimento armado e organizado para lutar contra os soviéticos, arrecadava dinheiro para manter o movimento. Em 1988, fundou a Al-Qaeda, um centro operacional para os extremistas islâmicos, onde só era recrutado membros experientes da guerra do Afeganistão. Após a retirada soviética, Bin Laden voltou à Arábia Saudita para trabalhar na empresa da família, mas suas ideias radicais e o contato adquirido com os grupos extremistas o levaram a tentar derrubar a monarquia saudita. Sua organização foi responsável por vários ataques nos Estados Unidos, nos países aliados e no Oriente Médio. Mas foi com o ataque das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, Osama tornou-se o terrorista mais procurado do mundo. E só em 1 de maio de 2011, 10 anos depois, uma operação militar surpreendeu o terrorista com um tiro na cabeça. 4. Benito Mussolini. Batizado em homenagem ao revolucionário mexicano Benito Juárez, Vitória. Seu pai, Mussolini filiou-se ao Partido Socialista. Bom, Vitória. É só uma ilustraçãozinha, irmãos. Senão vai começar a cheirar mal aqui dentro. Não queremos saber disso, né? Aqui na Bíblia nós vemos tudo isso. Então, nosso primeiro tópico: homens amantes de si mesmo. No original grego, a palavra é narcisista. Por quê? Na mitologia grega, um cara chamado Narciso se viu no espelho d'água do lago e encantou tanto com a sua figura, achou-o tão belo, que mergulhou no lago para encontrar aquela pessoa tão linda que ele vislumbrou ali e nunca mais retornou. Então, todo amante de si mesmo é um narcisista, né? Então, os amantes de si mesmos são os narcisistas. Qual que é a sua marca registrada? Só se importa consigo mesmo. Jesus resume a palavra de Deus dizendo os mandamentos de Deus: ame ao Senhor e ao próximo como a ti. O narcisista só ama a si próprio, né? Então ele não obedece o mandamento de Deus. Só que o narcisismo não para por aí. Além de amante de si mesmo, ele torna também materialista. Ele começa a buscar os bens desse mundo. Todo narcisista é egoísta, egocêntrico e materialista.
Ele começa a buscar os bens desse mundo. Só que os bens não satisfaz. Ele começa a buscar também prazeres. Daí o irmão Peterson dizer, viciado em sexo. Porque eles ficam à busca de prazeres, né? Todo quanto é tipo de prazer não é o suficiente, ele quer mais. A sua insaciedade não tem limite. Ele está buscando mais, ele quer mais prazer, ele quer mais satisfação, ele está sempre buscando mais. Então acumula bens e mais bens e mais bens, e está cada dia buscando novas sensações, novas realizações, novos prazeres, né? Jesus parece que encontrou alguém assim, né? E ele registra lá no capítulo 12 de Lucas, verso 20, e ele chama o sujeito de louco. Ele diz o seguinte: louco, esta noite a sua alma vai ser pedida, e tudo isso que você está acumulando, para quem será? Essa é a consequência das pessoas que não refletem sobre a realidade, né? A vida de um homem, de um ser humano, não consiste na quantidade de bens que ele consegue acumular, né? Porque num momento ou outro a sua alma pode ser pedida, e aí? Né? Depois a Almeida traz jactanciosos, arrogantes e blasfemos. O irmão Peterson colocou fanfarrões, arrogantes e profanos. São sinônimos, né? É uma atitude de superioridade. A pessoa se coloca acima dos demais, né? E começa a insultar as outras pessoas. São atitudes de arrogância, de superioridade. Enquanto a palavra diz que Jesus, tomando a forma humana, se colocou abaixo de todos, esse sujeito aqui, amante de si mesmo, coloca acima de todos. Ele se coloca superior aos demais. Ele não é igual a ninguém, ele está sempre acima, né? Então nós vemos que tem algo por detrás disso tudo, né? Vamos ver o segundo tópico, né? De toda essa lista enorme de coisas horríveis, né? Que é desobediente aos pais. Estão todos no verso 2, né? Isso aqui nada mais é do que um conflito de família. Quem que é o criador da família? O próprio Senhor. O Senhor é que criou a família. E o adversário já entrou no início da família e já produziu assassinato. Um irmão ceifando a vida do outro. E sempre o maligno está a fim de destruir a família. Jogar um contra os outros. Colocar problema na família. Levantar aresta na família. Aquela família que se ajusta no reino, se torna uma família ajustada. E o propósito do adversário é causar justamente este desajuste, essa desagregação da família, né? Eu sempre digo lá no projeto, né, que praticamente todos eles são vítimas de família disfuncional. Porque uma família funcional, na presença de Deus, é uma família bem-sucedida. Não tem desajuste, não tem desvio, não tem discórdia, não tem fracasso, não tem derrota. Desobediente aos pais, né? Em Mateus 15:4, o Senhor disse: honra pai e mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será punido com punição de morte. É o que Jesus interpretou acerca do mandamento. Isso aqui faz parte lá dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Vocês já viram como que o mundo levanta contra essa coisa? Como que o mundo tem um governo contrário à palavra de Deus? Você vê pessoa rebelde, desajustada, pessoas problemáticas, dando dificuldade na sociedade, na escola, para as autoridades, nos presídios, em toda parte,
São pessoas frutos de lares desajustados, em que os pais não são honrados. Porque no lar em que os pais são honrados, tudo sucede bem, né? Tem que honrar os pais porque são perfeitos? Não. Não existe pai que não tenha errado. Todos os pais já erraram. Se você não errou ainda, é porque seu filho não cresceu. Espera ele crescer. Quando ele crescer, você vai ver, né? Quando ele crescer, você vai ver que não existe pai perfeito, né? Os pais devem ser respeitados e perdoados sem que eles peçam esse perdão. Nem que para ser respeitados, não precisa. É mandamento de Deus, honra pai e mãe. Não, mas meu pai não é perfeito, não importa, ele é seu pai. Não, mas minha mãe não é perfeita, não importa, ele é sua mãe, né? Ah, minha mãe é uma prostituta, não importa, ela é prostituta, mas é sua mãe, né? E como sua mãe, ela deve ser honrada, porque é mandamento de Deus. E se você honrá-la, Deus vai te retribuir essa honra. Porque se você não honrar, você está sujeito à punição com pena de morte. Mateus 15, 4. Aquele que não honra os seus pais está sujeito à punição com pena de morte. Olha a seriedade que Deus coloca sobre a família. Por quê? Porque Deus sabia que o inimigo das nossas almas investiria na família. Família, quanto mais ajustada é a família, mais bem sucedida. Família, quanto mais desagregada, né? Pai para um lado, mãe para outro, filho para o outro, pai e mãe se disputando qual que é melhor, qual que é mais glorioso. Normalmente as guerras é de família, né? A sua família não presta. Não, a sua família não vale nada. Você já viram essas disputas? Normalmente é assim, né? É o pai dizendo que a família da mãe não presta, a mãe dizendo que a família do pai não presta, né? E os filhos ali no meio tomando partido, hora do pai, hora da mãe, né? E ninguém percebe quem está por detrás na orquestra, né? Quem que é que está orquestrando isso lá por detrás, para destruir os filhos? O adversário das nossas almas. Ele é que está usando de joguete, né? Usando o pai e a mãe como marionete, para destruí-los. E ninguém percebe isso. E fica essa disputa, essa competição, né? Por isso a palavra do Senhor diz: deixa pai e mãe, une com o marido e a esposa, e os dois serão uma só carne. Vou tirar o óculos. Por acaso aqui tem alguma mulher que fala mal do marido? Uma só carne pode falar mal do outro? Eu estou falando mulher porque eu sou marido, né? Mas eu posso também inverter, né? Tem algum marido que reclama da esposa, que ela não é muito diligente no fogão, ou na pia, ou na cama. Tudo isso é divisão e tem o dedo do maligno. E tem o dedo do maligno. É só percebermos. Tem o dedo do maligno nisso, né? Deixa pai e mãe, os dois serão uma só carne. Uma só carne, não tem divisão, não tem competição, não tem de campanha de quem é o melhor, né? Lógico que nós sabemos que ninguém é perfeito, que não tem o melhor, mas tem um propósito. Qual que é esse propósito? Uma família de pessoas temente a Deus, que vão suscitar outros tementes a Deus para a edificação do reino de Deus. Por isso é que eu escolhi esse texto. Porque à primeira vista, esse texto é um absurdo, só traz palavrão. Mas se você for examinar o texto, for estudar o texto detidamente, não, ele tem uma base muito importante, que é a base da família. E se isso não for observado, vai vir as consequências, e são consequências terríveis, que nós vemos aqui, todas elas, né? A apostasia, o afastamento de Deus, a deterioração, a deturpação, a corrupção
e a perdição. E no final Paulo alerta aqui, né? Afasta-te, foge, corre, fica distante desse tipo de gente, porque esse tipo de gente está possuída pelo maligno. A verdade é essa, esse tipo de gente está possuída pelo maligno. Por que estão possuídos pelos malignos? Porque incidiram em 2 pontos: deixaram de cumprir o mandamento de Deus de amar ao próximo, passaram a ser amante de si mesmo. Já nós vamos ver quem que é amante de si mesmo. E deixaram de ser obediente aos pais, desobedecendo o mandamento de Deus, né? Não amar os pais. Interessante que, meditando acerca disso, né, eu lembrei do episódio que eu vi na televisão há algum tempo atrás, de uma moça que resolveu homenagear o pai entrando na solenidade de formatura com uma enxada nas costas. Alguém viu isso? Eu nunca tinha visto, nem imaginava que alguém seria capaz de uma homenagem dessa altura. De todo instrumento de trabalho agrícola, eu acho que o mais feio é a enxada, né? E foi o que ela escolheu para entrar na homenagem. A moça terminando faculdade, entrar na solenidade de formatura com a enxada nas costas, a enxada do pai, porque ela quis honrar o seu pai, que era um agricultor, e trabalhou na enxada para poder formá-la. Se ela hoje é uma pessoa com 3º grau, formada, foi porque o pai derramou suor com aquela enxada, né? Foi uma nordestina lá do Pernambuco, né? Formou em jornalismo, né? Eu tive uma colega que trabalhou comigo aqui há alguns anos, e às vezes ela chegava para mim e dizia: ó, se eu tratar você meio estranho assim, você não leva em conta não, porque eu acho assim você muito parecido com meu pai, e eu tenho um trauma contra meu pai. Ela me falava, né? Eu falei: mas por que você tem trauma contra seu pai? Não é seu pai que é padeiro e que levantava todo dia às 3 horas da madrugada para ir para o forno, fazer pão, para poder pagar a sua faculdade, para que você seja uma médica hoje? E você ainda tem trauma contra seu pai? Essa é a ação do adversário para que nós possamos desobedecer aos nossos pais. Isso é um fato real. Era um homem temente a Deus, que tinha uma filha única, que botou o nome cristão nela, não vou falar porque alguns podem conhecer, é fato real, né? E que levantava todo dia, numa região fria, 3 horas da madrugada, ia para o forno fazer pão para poder pagar a faculdade da filha. E depois da filha formada, eu tenho trauma contra meu pai. Olha que coisa de capiroto, né? Coisa de capiroto, né? A psicologia, que é mundana, atribui toda a consequência de pecado aos pais. Vocês já viram? Trauma de infância, problema de criação, coitadinho, olha aí, né? O pai desceu a vara quando era pequeno, olha, está traumatizado o bichinho, né? Irmãos, não é nada disso, é falta de novo nascimento. Eu, antes de conhecer o Senhor, eu tinha queixas contra meu pai. Quando eu conheci o Senhor, que nasci de novo, que fui lavado, foi purificado com o sangue do Cordeiro, meu pai tornou meu herói. Ele continuou analfabeto do jeito que ele sempre foi, até que partiu analfabeto, mas meu herói, porque eu já estava nascido de novo, já não tinha nenhuma queixa mais contra meu pai. Todos que têm queixa contra os pais precisam nascer de novo, porque depois que nós nascemos de novo, os pais tornam os nossos heróis. Essa queixa é falta de acerto com o Senhor, né? Porque quando nós acertamos com o Senhor, tudo isso entra no eixo. Quando você falar português bem de novo, vou elogiar de novo. Terceiro tópico. Paulo apresenta uma sequência de fatos negativos e conclui dizendo: foge desse. Paulo, irmãos, teve uma experiência muito amarga com gente possuída pelo maligno. Nessa mesma carta aqui de 2 Timóteo, quando ele já estava preso na masmorra marmentina lá em Roma, esperando o machado do gladiador, porque
Naquela época se morria muita gente, ou de pendurado em cruz, ou entregue para as feras. Mas Paulo era um cidadão romano, e como cidadão romano ele não podia morrer desse jeito. Ele só poderia morrer decapitado, que é uma morte rápida, né, e honrosa. Então, por isso, Paulo morreu decapitado. Pedro não era cidadão romano, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, segundo ele pediu, né? Mas Paulo foi decapitado porque Paulo era cidadão romano. Mas ele estava na masmorra marmentina, esperando chegar o dia da sua execução. Aí ele escreve essa carta para Timóteo, já no finalzinho da sua vida, por isso ele diz aqui, né? Completei a carreira, guardei a fé, né? Está nessa carta. E aqui ele lembra também, Timóteo, de Alexandre o Latueiro. E ele disse, ele me causou muitos males, porque ele resistiu às minhas palavras. Era um desses blasfemos. Era um desses arrogantes. Era um desses amantes de si mesmo, que tinha se apostatado da fé. Você sabe que os ímpios não nos prejudicam? Não, eles vivem longe, né? É os falsos que estão aqui o tempo todo, nos espreitando, né? Aqui então no verso 14, deixa eu ver se é isso mesmo, 14, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras, diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4,14, né? Então Paulo tinha muita experiência com esse tipo de gente corrompida, gente tomada pelo maligno, que já tinha perdido todos os princípios de Deus e já andava, né, praticando o mal, né? E a lista que Paulo faz aqui é ingratos, irreverentes, implacáveis, irredutíveis, impiedosos. Tem mais palavras, eu peguei só aquelas que no grego fora acrescentada uma partícula de negação, né? Por exemplo, grato, acrescenta o in, se torna o oposto, ingrato. Só que no grego a negação é um a, né? Vocês sabem que o alfabeto grego é como o português, tem 23 letras, né? É do alfa ao ômega, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, até o ômega, né? E o A é a partícula de negação, né? Então, todas as vezes que se coloca o A antes de uma palavra, ela torna o contrário do sentido dela. Em português, nós colocamos ou in ou des, né? Uma coisa agradável, você coloca desagradável, né? Uma coisa favorável, você coloca o desfavorável, ou senão o in, né? Grato, ingrato, possível, impossível, né? O contrário. Então, eu relacionei aqui só aquelas que foram colocadas em ingrato, irreverente, implacável, irredutível, impiedosos. Tem mais, né? Essas pessoas deviam estar praticando esses fatos, mas Paulo diz que eles deixaram de praticar aquilo que eles deveriam estar praticando. Eles deveriam ser gratos, reverentes, deveriam ser amorosos, perdoadores, mas eles perderam esse sentido e estavam exatamente fazendo o oposto, né? O que é ser ingrato? Isso não é muito raro no nosso meio, não. Há muita gente ingrata no nosso meio. É quando a pessoa esquece de onde que ele veio e quem os conduziu até no ponto que ele está. É frequente isso acontecer, né? O sujeito estava caído, alguém estendeu a mão, levantou o sujeito, limpou, colocou o sujeito de pé, ó, que ele se vê limpinho, ele esquece o outro, né? Ele não precisa mais, para quê? Aí ele se torna um ingrato, né? Ele esquece do que fizeram por ele, né? Aquela moça podia muito bem esquecer a enxada do pai. Ela estava sendo formada jornalista, 3º grau, né? Importava-se o pai analfabeto, trabalhava na enxada, né? Podia muito ter esquecido, mas não, ela escolheu um momento solene para honrar o pai.
E foi motivo de reportagem no Brasil inteiro, porque a gratidão não é algo frequente. Talvez a ingratidão seja mais frequente. Segunda palavra que Paulo nomeia, irreverente. O que significa? Sem relacionamento com Deus, sem afeto pelos seus familiares. Eu disse a vocês que tudo isso aqui está calcado na família. É o sujeito que ama a família e que submete aos pais. Quando ele não pratica esses princípios, ele cai nessa apostasia, nesse buraco sem fundo, né? Sem relacionamento com Deus e sem afeto pela família. Já viram aquelas pessoas que parece que é filho de chocadeira? Não tem relacionamento familiar, não tem origem, não tem vínculo, né? Os próprios animais do campo, eles têm vínculo familiar, né? Eles têm um grupo, na manada eles têm um grupo de relacionamento, mas entre o ser humano tem pessoa que vive pior do que animal do campo, sem vínculo nenhum. Terceiro, implacáveis. O que é que significa implacáveis? Sem trégua, sem reconciliação, que não busca o perdão. Por que não busca o perdão? Porque é cheio de orgulho, acha que não precisa ser perdoado. Essa é a razão, né? Já viram essas pessoas que sempre acham que a culpa é do outro, que ele nunca tem que buscar o perdão, que o outro é o culpado? Sempre a culpa é do outro, nunca dele, né? Nunca busca o perdão. A palavra diz que nós temos que buscar o perdão, sendo os responsáveis ou não, né? Jesus ensina o perdão na única oração que ele ensinou. Perdoa assim como nós perdoamos. Se nós não perdoamos, o Senhor também não nos perdoa. Então o perdão não é opcional, o perdão é mandatório, né? Perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento de Deus. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar o outro, né? E se ele não merece? Jesus nunca disse que é quem merece que deve ser perdoado. É quem não merece mesmo, né? Isso fica difícil se é no casamento, né? No casamento, um quer que o outro humilha, né? Quer que o outro para depois ser perdoado. Mas a palavra não ensina isso. Manda que perdoa e pronto, né? Irredutíveis. O que é irredutíveis? Duro, desumano, inflexível, soberbo, sem temor a Deus. Irredutível, sem temor a Deus. Diz que teve uma personalidade aí da televisão que diz: se Deus existe ou não, um problema dele, porque eu não preciso dele. O que é isso? É alguém desse jeito, alguém que se apostatou da fé, alguém que afastou tanto de Deus, que já está num caminho de perdição, que não sente mais o toque de Deus, e chega nesse ponto de ser blasfemo. Não é uma das características dessa pessoa aqui, blasfemo? Nós não lemos? Sujeito blasfemo, arrogante, implacável. Isso é a blasfêmia. É quando o sujeito chega num ponto que ele acha que ele é dono da vida, que ele pode manter o fôlego de vida, né? Quem pode manter o fôlego de vida? Só aquele que criou, mais ninguém, né? Mas as pessoas chegam nesse grau de petulância, de arrogância, né? E o último, impiedosos. Pio, temente a Deus, puro, santo. Impiedoso, o oposto, né? Sem compaixão, cruel, frio, insensível. Essas pessoas são possuídas por um outro espírito
que não é o Espírito de Deus. E a conclusão de Paulo é: foge deles. Irmão, se Paulo está dizendo o tempo todo para Timóteo afastar desse tipo de gente, esse tipo de gente estava na congregação. Isso é que deixa a gente estarrecido. Esse tipo de gente está na congregação. Porque se estivesse milhas de distante de Timóteo, Paulo não tinha que se preocupar com eles. Se preocupar por quê? Se estivesse a 1000 milhas de distante de Timóteo, para que Paulo ia preocupar com eles? Não, mas eles estavam juntos na congregação, né? Participando das festas, das comunhão, juntos. O que essas pessoas precisam aprender a praticar? Obediência, gratidão, santidade, amor e perdão. Isso é que eles precisavam aprender. Não as negações que nós vimos dos ins, né? Ingrato, irreverente, implacável, redutível, impiedoso. Eles precisavam aprender a obediência, a gratidão, santidade, amor e perdão. E o Espírito Santo é um excelente mestre para ensinar essas coisas. É só nós submetermos a Ele que Ele nos ensina tudo isso, né? Vamos ver a origem desse negócio, né? Lá em Isaías 14, 12, e Ezequiel 28, 12, descreve o autor dessa coisa. Ele é chamado de querubim ungido, estrela da manhã, portador de luz, Lúcifer. O nome que é dado a ele é esse. Olha as suas características, olha o que ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu fiz questão de sublinhar aqui: eu subirei. Primeiro, ele começa com eu. Segundo, quer estar acima de todo. Esse senhor aqui, o querubim ungido, né? O portador de luz, o Lúcifer, né? Ele está a ponto de desafiar o próprio Criador, querendo se colocar acima do Criador, né? Essa questão do eu, ela está ligada ao amante de si mesmo, ao egoísta. O egoísta é autocentrado, tudo tem que ser eu, né? Aí um dia alguém, conversando sobre esse assunto, disse: mas como? Às vezes eu não tenho como não falar eu tenho que falar eu. Falei: o dia que você não conseguir falar sem falar eu, fica calado, né? Fica calado, né? Porque cuidado com essa palavrinha é perigosa, viu? Quem estava falando essas frases aqui? O Lúcifer. O Lúcifer que gosta dessa palavra, eu, o tempo todo eu, né? Se você tiver que usar essa frase e não conseguir fazê-la sem usar o eu, fica calado. Não faz mal ficar calado, né? Não faz mal ficar calado. Olha a resposta de Deus para esse sujeito: você será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Foi isso que Deus fez com ele. E hoje nós nos chamamos de diabo, né? Ele era querubim, mas hoje nós o chamamos de diabo, porque ele ficou desfigurado, ele perdeu a beleza, a formosura, ele perdeu o brilho, ele perdeu a sabedoria, ele perdeu tudo que ele tinha, porque ele se exaltou. E esses sujeitos aqui que nós estamos lendo sobre eles, que se exaltam, torna como essa pessoa que eu falei, essa celebridade da televisão, né? Eu não preciso de Deus, né? Tornou-se um fantoche, tornou-se um crápula, sem valor algum, né? Virou matéria que vai se tornar esterco na terra, né? Que a única coisa preciosa que nós temos é aquilo que é a imagem e semelhança do Criador. Se tirar isso, o resto é esterco, né? Que vai servir para os micro-organismos se alimentar na terra, né? Que o que nós temos de precioso, de eterno, de durável, é a imagem e semelhança do Criador. O resto é esterco, né? É terra, né? O nosso último tópico: resposta para os dias difíceis. Quais são as respostas para os dias difíceis? Primeiro, nós temos que identificar
o que está subjacente a tudo isso? O que está por debaixo de tudo isso é um conflito familiar. Famílias ajustadas não gera ímpios, não gera pessoas corrompidas, deturpadas, como nós acabamos de ler aqui. Pessoas que temos que ter precaução contra eles, ficar fugindo deles, manter-se longe deles. Na igreja, não precisa. Famílias ajustadas gera pessoas tementes a Deus, que vão edificar o reino de Deus e ser instrumento nas mãos de Deus e levar muitas pessoas para a eternidade. Como que o Velho Testamento é concluído, o último verso do Velho Testamento? Ele é concluído o seguinte: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, porque do contrário ferirei a terra com maldição. Então o Velho Testamento é concluído com essa frase: conversão de pais a filhos e conversão dos filhos aos pais. Né? Pai convertido ao filho, pai que vai investir no futuro do filho, levantar de madrugada e vai fazer pão para que o filho seja alguém na vida. Filho convertido aos pais são filho que zela dos pais, filho que não mede sacrifício, filho que abre mão dos seus deleites, dos seus prazeres para ir cuidar dos pais, e pai quando fica velho, o filho investe na vida do pai. Está de arrepiar o cabelo da nuca, né? Investir na vida do pai, né? Receber herança é muito gostoso, né? Mas investir na vida do pai, isso é terrível, né? Ninguém gosta disso, né? Mas quando a família é rendida ao Senhor, isso acontece. Mas só quando tem compromisso com Deus. Porque se não tiver, o caixão ainda está ali presente, eles já estão discutindo como vai ser a partilha, né? Tem duas botinas velhas, uma sua, outra minha. Não abre mão de nada, é tudo partido igualzinho, né? Não sobra nada, né? É uma ganância feroz, né? Porque não houve rendição completa ao Senhor, está presa ao materialismo, né? Então a primeira saída para esses dias difíceis, né, é o ajustamento familiar. Investe na sua família, irmão e irmã. Tira um tempo para buscar a Deus, desliga o televisor, né, e tem um tempo para adorar a Deus, ensinar a palavra para os filhos, né, levar os filhos a buscar a face do Senhor. Aí você terá filhos tementes a Deus e filhos fiéis a Deus e aos pais, né? Senão serão filhos narcisistas, amantes de si mesmo, que vão viver a busca de prazeres e de acumular bens, e não estão nem aí para pais ingratos, irreverentes, implacáveis, desobedientes aos pais, profanos, né? Viciados em sexo, alérgicos a Deus, toda essa lista enorme que nós vimos aqui. Segundo, nós dissemos que o poder de Lúcifer está minando essa coisa. Nós não percebemos, mas é o poder de Lúcifer que está promovendo tudo isso. Lá na primeira epístola de João diz o seguinte, 3:8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para destruir as obras do diabo. O diabo não tem que prevalecer na vida de alguém, de ninguém. Jesus já manifestou para destruir as obras do diabo, 1 João 3:8, grave esse verso. Se ele manifestar na sua casa, na sua vida, diz para ele, Jesus já destruiu os seus feitos, você não tem nenhum poder mais na minha vida, na minha casa, já foi destruído. E Colossenses 2,15 diz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo pensou, eu acabei com Jesus, eu pendurei ele na cruz, né? E Jesus disse, agora que você foi derrotado, porque agora da cruz eu vou ressurgir dos mortos, e uma vez ressuscitado, você não tem mais nenhum poder sobre mim, nem você, e nem os seus comandados, né? E agora você está derrotado para sempre.
Então aquilo que parecia a vitória do diabo se tornou a sua derrota, porque Jesus zombou dele na cruz, vencendo de uma vez por todas. O que é que o maligno pode fazer com Jesus agora? Nada, porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, e o diabo está profundamente derrotado, sem recuperação. Ele não tem como arrepender, não tem como buscar solução, ele está derrotado para sempre, porque Jesus o venceu na cruz. Terceira solução para esses dias difíceis: essa malignidade se manifesta em forma de narcisismo e desobediência aos pais. Mas houve alguém que foi profundamente obediente ao Pai, e esse é o nosso representante, esse é que pagou por nós na cruz. Filipenses 2,8 diz: sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então tem alguém que foi totalmente obediente, para dar vitória a todos esses outros que estão sendo desobedientes, estão sendo rebeldes, estão contaminados pelo espírito maligno, estão eivados de um mundanismo, de uma malignidade, para desobedecer o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Em Jesus nós temos a vitória, não está perdido. E o último tópico é exatamente esse: Jesus é a nossa vitória. Ele disse: em mim tenham paz, neste mundo terão aflição, mas eu venci o mundo. Não é nós que vencemos o mundo, é o Senhor que venceu o mundo, e essa é a nossa vitória, né? Em 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos uma esperança, nós não estamos perdidos, não estamos aí no mundo sem rumo, sem direção, né? Nós temos alguém que venceu o mundo por nós, que venceu o adversário por nós, que venceu os dias difíceis, e que tem a vitória na sua mão. É só nós recebermos pela fé. Como conclusão, nós colocamos o Salmo 46, né? Fizemos aqui um resumo do Salmo 46. Confie no Senhor. Nós temos uma tendência a ouvir notícia ruim, noticiário de televisão, de jornal, qualquer coisa, né? Esses prognósticos que o pessoal bota nas redes sociais, né? Nos apavorar com isso, né? Não deixa se atemorizar por essas coisas. Confie no Senhor. Os que confiam no Senhor não serão abalados, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza na adversidade, né? Não tememos ainda que a terra trema, o Senhor é o nosso Deus, né? Se o Senhor é o nosso Deus, quem pode estar contra nós, né? Parem de lutar, porque o Senhor está conosco. Nós não temos que lutar como se nós estivéssemos sozinhos, perdidos, sem rumo, sem direção. Não, nós temos alguém que cuida de nós. Podemos descansar nas suas mãos, e Ele vai nos conduzir a bom termo. Ele vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos conduzir aos portões da eternidade, com gozo, com alegria, com satisfação, na hora que Ele aprouver, porque os dias são dEle, os dias não são nossos. Ele é que determina o dia, a hora, como, porque tudo cabe a Ele, né? Não precisamos nos assustar com os dias difíceis, né? Cabe ao Senhor.